Boa noite, todo mundo bem aí em casa? Mais uma vez estamos aqui no José Marcos Cast, a voz da manutenção. Esse é o 16º episódio. É um prazer imenso ter vocês aí do outro lado e estar hoje aqui recebendo um cara que é referência no nosso segmento. Autor de livros, palestras, workshops, Luiz Antônio Pigoso. Tudo bem, Oi, Pigoso? tudo Boa bem? noite. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí os seguidores do canal. Eu acho assim muito bacana um bate-papo desse. Eu acho que assim, um bate-papo desse nível, né? Eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Tanto a parte de manutenção quanto a parte da condução, né? Segurança nas estradas. Eu acho que todo mundo ganha. As empresas ganham, os motoristas ganham. Eu acho que vai ser um bate-papo assim muito legal. Tenho certeza que será um bate-papo muito legal. E você que está aí em casa aí, temos alguns livros aqui para sortear para você aí durante o Tá programa, aqui, viu? ó. Mostra o livro aí, Pigoso. Livro Consumo de Combustível, uma questão de atitude. Vamos sortear alguns exemplares hoje. Mas assim, você que está assistindo o canal aí já vai participando aí, deixe aí a sua mensagem, deixe o seu questionamento que a gente vai responder aí todas as perguntas aí no dia a dia. Muito bem, Pigoso, muito bem. Ó, hoje você pode ganhar um livro. Pode falar, Pigoso. E aí assim, antes da gente começar, né, eu preciso aqui mandar um abraço para meus 4 netinhos, né? 2 netinhos estão lá em Singapura, né? O Jimmy, o Noah, e 2 em Sorocaba aí. Aí nós temos o Benício e a Isabela, todos eles assistindo aí o podcast do vovô. Isso é muito bacana, porque quanto mais famílias a gente tiver próximo da gente, com certeza a gente vai ter muito mais segurança e respeito no trânsito. Isso que é legal, a gente estar sempre juntos, aí envolvendo a família, tanto na parte aí principalmente das empresas e quanto na parte principalmente dos motoristas, aí com certeza sendo referência aí para um futuro melhor dentro da condução. Muito bom. Singapura, Pigoso? Tão Singapura, longe. meu filho mora em Singapura. Singapura, Singapura. Pigoso, para quem ainda não conhece o senhor, se bem que o senhor é bastante conhecido aí no mundo dos transportes, conta um pouquinho da história do Pigoso aí. Quem é o Pigoso? O que é que o Pigoso faz? Na verdade, assim, a minha vida profissional toda foi ligada ao transporte, foi ligada a caminhões, né? Trabalhei por 35 anos na Scania, né? Então, a minha vida toda foi transportes. Então, eu estava sempre ligado, visitando clientes, visitando transportadoras, tanto na parte de carga quanto passageiros. E aí, em 2015, eu acabei saindo, já aposentado da Scania, mas eu me considerava uma pessoa muito nova, né? Com 55 anos, aposentado, né? E aí eu comecei a entender e ir para um caminho, assim, vamos dizer assim, de consultoria, e comecei a ministrar algumas aulas, principalmente na FABET, em Mairink, né? Onde eu comecei a entender a necessidade de ministrar aula, principalmente para os motoristas. E aí eu me deparei com uma situação muito crítica, porque assim, as primeiras turmas, inclusive, foi assim da Codema, da Cometa, desculpa, da Cometa. E aí, assim, como é que eu vou ensinar um motorista de 20, 35 anos de profissão a dirigir? Eu me questionei. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Porque, assim, algo não está certo. Se eles estão dirigindo dessa maneira e não econômico, algo tem que ser feito. E aí eu comecei a pesquisar em sites europeus, sites americanos, e essa pesquisa toda com profundidade, o que aconteceu? Saiu um livro, Consumo de Combustível, uma questão de atitude, onde eu descobri que ainda tinha uma margem, aí vamos dizer assim, para o motorista buscar uma condução melhor, mais segura e mais econômica. E aí onde eu achei o pulo do gato, que é o ponto extra econômico da condução. E aí foi quando eu comecei a explicar como é que funcionava o contagiros, e eles não entendiam no primeiro momento, eu facilitei a didática. Quando eles começaram a entender, o negócio viralizou, muitos começaram a seguir a orientação, a dica, e teve sucesso. Então, o sucesso da condução extraeconômica não é meu. O sucesso da condução extraeconômica é dos motoristas que seguem a dica da condução. Eles que estão hoje fazendo sucesso
aí no seu dia a dia. Boa, muito bem. E o que significa na prática direção extraeconômica e quais os principais mitos que o senhor ouviu ao longo do tempo sobre o tema? Então, num primeiro momento, né, eu tive até muita rejeição, muita crítica, porque eu acreditava no processo e muitos não acreditavam. E aí eu fui fazendo esse trabalho gradativamente com alguns motoristas, ó, segue essa orientação, foca no giro, esquece velocidade, foca no giro. Aí daqui a pouco ele me passava uma informação. Pigou, você não acredita. Nessa viagem eu economizei 30 litros. Nessa viagem eu economizei 50 litros. Nessa viagem minha média subiu 20%. Então assim, aí eu comecei a entender que a metodologia que eu criei funcionava. E as empresas que estão seguindo essa metodologia estão tendo um sucesso muito grande, tanto na parte de economia de diesel, quanto no custo de manutenção. Porque o motorista que dirige na condução extraeconômica, ele reduz aí em 10% diretamente o custo com manutenção e pneu. Então faz muita diferença quando a empresa adota a metodologia condução extraeconômica. Muito bom. Picoso, e tem gente aqui já ratificando o sucesso da sua metodologia. O Leonardo Biagi aqui, boa noite. Fiz o curso, nos falamos algumas vezes no Zap, digo, sempre o melhor curso possível sobre economia é o do senhor. Estou sempre acima da média e trabalho com a carreta 4 eixos. Leonardo Biagi. Manda aí de onde você é, Leonardo, para a gente falar do seu local aqui. Márcio Costa de Cuiabá, no Mato Grosso, também mandou aqui. Fiz o curso com o senhor em São Paulo na CETRANS. CETRANS, excelente Sim, curso. CETRANS ABC. CETRANS ABC. Tiago Bittencourt mandou aqui. Esse é Olha, fera, referência nacional do assunto. O Israel Barbosa, lá de Recife, também tá mandando boa noite aqui. Alex França também tá pedindo um abraço para Guarulhos. Um abraço aí pro pessoal que tá assistindo aí. isso que é legal. Assim, o que mais. Olha, isso até me emociona, porque assim, o que acontece? Os motoristas hoje, quer queira ou não, eles precisam de orientação. E eles precisam que essa orientação esteja sempre acontecendo na vida deles. E muitos motoristas estão acuados. Como assim acuados? Eles estão sendo pressionados pela operação. Eu preciso economia, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Só que às vezes a empresa não dá recurso, a empresa não treina e não orienta. E quer que o motorista se vira. E aí, muitos deles me procuraram, fizeram o meu treinamento. E aí, gente, isso que mais me emociona e o que mais me dá, vamos dizer assim, hoje com 66 anos, né? O que me dá mais combustível para tocar essa metodologia para frente é exatamente isso. Porque eu canso de receber aqui pessoas dizendo, olha, Pigoso, depois que eu segui a sua orientação, a sua metodologia, meu salário aumentou R$ 500, meu salário aumentou R$ 800. Isso está fazendo a diferença na minha família. Então, isso me emocionou muito, porque assim, imagina um pai de família acuado, pressionado pela família, pressionado pela empresa, e quando ele entendeu a metodologia, começou a aplicar, e ele virou um herói da família e da empresa. Então, isso fez dessa pessoa uma outra pessoa, um outro profissional. Então, isso que é a parte mais gostosa do meu trabalho, é transformar pessoas, transformar profissional, e esse profissional, muitos deles estão virando aqui instrutores, virando multiplicador dessa metodologia. Então, isso que é felicidade para mim hoje, ver essas pessoas evoluindo. E num primeiro momento, eu tive muita crítica, principalmente quando eu criei o meu curso para instrutor. Não, você não pode criar curso para instrutor, vai te roubar o seu mercado. Pelo contrário, hoje os próprios instrutores orientam os motoristas para vir buscar a metodologia. Então, é coisa que você multiplica o bem. Isso que é gostoso, você vê as coisas acontecendo. Ô, Picoso, essa pergunta não estava nem no script aqui no roteiro, mas como eu vi que isso te toca profundamente, eu gostaria de te perguntar,
qual é a missão do Pigoso ao levar esse conteúdo para o público em casa? Por que que isso te emociona tanto? Então, isso é que me faz feliz. Eu choro. Todos os meus treinamentos hoje eu choro. Por quê? Eu vejo o brilho dos olhos no aluno. Porque quando o aluno entende o que você transmitiu, ele olha para você e fala assim: eu não acredito que eu tenho 20 anos de profissão e eu não tinha entendido isso. Então, hoje eu entendi, coloquei em prática, vi que isso funciona, melhorei o salário da minha família, melhorei a minha postura como profissional, o meu ego. Então, o cara, ele acaba virando quase um super-herói para ele mesmo e ele pratica não só economia, mas também segurança. Por quê? Um motorista que dirige na condução extraeconômica, ele dirige com muito mais segurança. E um motorista que dirige, vamos dizer assim, na direção defensiva, nem sempre ele é econômico. Muito bom, Pigoso. Aqui, Pigoso, o pessoal da Maroni, o pessoal de nós aqui pediu para mandar um beijo que eles estão assistindo lá Ó, também. O bacana. pessoal aqui da Trans Maroni aqui. O José Ítalo mandou aulas e aulas aqui também, que tá aprendendo muito com o senhor. O Leonardo Biagi, que a gente leu o comentário, é de Votuporanga, São Ó, Paulo. O senhor Votuporanga deve ter aqui, dado algum curso lá em Votuporanga também já lá aqui. no final do estado, Votuporanga. Um abraço aqui pro Rafael Razak também, lá de São Luís, no Maranhão. São Luís, Maranhão. Abraço aí pro Rafael Razak. E o Alex França, aqui de Guarulhos, mandou o seguinte, Pigoso. Veículo manual e automático, tem diferença de consumo? Ou vai muito do motorista que tá ali no volante ali? Sim, E quais as dicas para sair bem nas duas categorias? Ele mandou aqui. tanto manual como automático, né? E aí a gente já tem uma nova categoria hoje, vamos dizer assim, né? Os motoristas que aprenderam a dirigir nos últimos 15 anos para cá, eles aprenderam já a dirigir no automático, no automatizado, né? E às vezes ele nem sabe dirigir um caminhão no manual. Mas assim, tanto o manual quanto o automático, o foco é um só, foco no giro. Tanto um como o outro, ele é econômico. Só que quando você vem para o automatizado, ele acaba sendo um pouco mais econômico, porque ele já está numa geração mais nova. Então, se você pega um caminhão automatizado, ele acaba sendo mais econômico, porque o módulo, todo o sistema eletrônico, está trabalhando em conjunto com o motor, facilitando a vida do motorista. E todos os motoristas focam no contagiro, esquece velocidade. Né? Eu falo isso para as empresas. Olha uma coisa que você que é proprietário das transportadoras, Boa, né? boa. Assim, eu falo que quando você introduz a metodologia condução extraeconômica na sua empresa, a empresa começa a aprender a comprar caminhão. Porque ela comprava caminhão, às vezes, sem saber o que ele precisava. Quando você traz o foco para o giro, hoje, vamos dizer assim, os veículos Euro 5 na faixa de 1.200 giros, Euro 6 na faixa de 1.100 giros, quando você traz um caminhão bem preparado, equalizado para aquela operação, a 1.100 giros você vai estar a 78 km por hora, se você escolher o diferencial correto. Então o motorista não precisa se preocupar com a velocidade, porque na última marcha, a 1.100 giros, ele vai estar a 78 km por hora no Euro 6. A 1.200 giros, ele vai estar a 78, 77 km por hora no Euro 5. Então, ele não precisa ficar com foco na velocidade. Se ele ficar com foco no giro, ele vai ser mais econômico e também muito mais seguro dentro da sua condução. Inclusive, se você puder colocar aí o gráfico do giro, o motorista inteligente, ele vai ter que buscar o ponto extra-econômico. O que o ponto extra-econômico faz? Ele entrega, todos os motores diesel, ele entrega numa situação que ele entrega o maior, não, no gráfico, aquele gráfico, procura aí no gráfico, é esse aí. Aqui, ó, ele entrega todos os motores diesel, ó, presta atenção aí, você motorista. Todos os motores diesel, mundialmente, hein? Isso eu
pesquisei mundialmente em todos os motores diesel de todas as classes. Ele tem que entregar o maior torque com o menor consumo. Esse é o ponto extra econômico. Lógico que nos meus cursos EAD eu conto o segredinho. Aqui eu não vou contar o segredo. Mas tem um segredinho. Tem um segredo, tem o pulinho do gato. Então, o maior torque que ele entrega é onde que ele tem o menor consumo. E esse é o ponto. Quanto mais tempo você ficar nesse ponto, você ganha em desempenho, porque o veículo comercial com peso, ele precisa de quê? De força, de torque. Ele entregando o maior torque no menor consumo, é o que ele precisa. Então, é nesse sentido que o motorista precisa buscar. E aí ele precisa entender o quê? O contagiros. Bota aqui a parte do contagiros. Aquele slide do contagiros aqui. Um antes, acho que é esse aqui, ó. Isso aqui que viralizou na condução extraeconômica. Por quê? Nos primeiros dias que eu comecei a ministrar aula, que eu fui falar do contagiros, o motorista não conhecia o contagiro. Você conhece o contagiro? Não, contagiro não, a gente só vê o velocímetro. Mas espera aí, gente. E aí eu fiz um vídeo dividindo o contagiro em 5 partes, aí viralizou. Pus no meu canal do YouTube, pô, em pouco tempo tinha quase 1 milhão de visualizações. Excelente, Pigoso. Então, assim, a hora que ele entendeu o funcionamento do contagiros, fica muito mais fácil, porque o foco é contagiros. É onde você vai diminuir o tempo do motor, né? Porque o motor, né, você que entende muito de manutenção, né, o motor ele foi concebido em ciclos. Então, o projetista lá da Scania, da Volvo, da DAF, quando ele projetou o motor para durar tantos ciclos. Se eu trabalho num giro mais alto, o que vai acontecer com a vida útil do motor? Vai diminuir. Se eu trabalho num giro mais baixo, o que vai acontecer com o motor? A vida útil dele vai aumentar. Então, assim, o motor, o foco dele é giro. E se eu trabalhar num giro mais baixo, dentro do ponto extra-econômico, a vida útil desse motor aumenta muito. E quando eu trabalho focado no contagiro, o custo com pneu, manutenção de trem de força, principalmente, reduz a quase nada. Reduz. Pigoso, isso aqui dá uma pincelada ou só lá no curso tem que acessar o curso com o Pigoso? Não, aqui é muito fácil. Assim, ó, vai, fala pro pessoal de casa. A gente divide o contagiros em 5 partes. Boa. Né? As 5 partes principais seriam o quê? Primeiro, marcha lenta. Marcha lenta você tem que evitar e administrar. Porque às vezes o motorista larga o caminhão lá em marcha lenta, vai carimbar nota, vai fazer isso. Os motores diesel consomem 2 a 3 litros por hora só em marcha lenta ligado. Então, assim, agora você põe aí 10 minutos, ele consome aí 3 litros. O motorista, eu tenho aqui, se eu olha aqui no livro, né, tem uma tabelinha que eu mais ou menos estruturei. Só na marcha lenta, o motorista pode consumir 1.500 litros de diesel por ano, por motorista. Agora, multiplica uma empresa que tem 100, 200, 300 motoristas, só a marcha lenta, né, quanto você pode economizar. A segunda parte é o perigo. Então, lá no meu curso EAD, hoje eu já, olha que interessante, hein? Hoje eu já tenho mais de 8.000 alunos pelo sistema EAD. 8.000 alunos? Mais de 8.000 alunos. E isso aí, o que acontece? Muita gente na época, não, motorista não vai fazer curso online. Hoje, com smartphone, com aplicativo, isso ficou muito simples, muito fácil. E aí o que acontece? O motorista está esperando uma carga, uma descarga, descansando, ele vai fazer o quê? Aprendendo. Então fica muito mais fácil ele estudar pausadamente pelo aplicativo do que ficar parado 8 horas dentro de uma sala de aula, às vezes, num presencial, né? E às vezes, dependendo da didática que ele usa, nem aprende. Muito bem, Pigoso, muito bem. 8.000 alunos no curso Mais de EAD. 8.000 alunos no EAD. E quem quiser o curso EAD do Pigoso, como é que faz para acessar o curso EAD do Pigoso? Está na plataforma da Hotmart. Na Hotmart? Coloca ali aquele slide aqui dos cursos ali. Hoje eu tenho 6 cursos no EAD, né? Acho que é o último slide lá, dá uma olhadinha lá.
Enquanto ele coloca o slide ali, aproveitar para mandar um abraço aí pro pessoal da M Dias, Rafael Raposo lá em São Luís do Maranhão, Raimundo que Ó, tá lá São em Luís do Teresina, Maranhão, hein? Raimundo que tá lá em Teresina, no Piauí, o Joel em Fortaleza e a Jacimara lá em Salvador, o pessoal da M Dias aí, M Dias Branca aí, fábrica de biscoito aí, biscoito creme crack, tô fazendo um marketing para vocês aí, galera. Depois patrocina o podcast aí pro Sadam Dias. Manda uma caixa de biscoito aí. Mas, Vamos lá, mas assim, Pigoso. é muito legal. O Teresina tem uma história assim, foi uma cidade acho que eu mais senti calor na minha vida. Quando eu saí do avião, assim, aquele bafo quente, mas Teresina é quente, gente. Mas ó, hoje eu tenho 6 cursos EAD, tá lá na plataforma Hotmart, você entrar na Hotmart ou digitar aí no Google aí, ó, Condução Extraeconômica Hotmart, vai aparecer os 6 cursos que eu tenho aí. Tem curso para instrutores, curso Mecânica Básica Veículos Pesados, 16 horas. É um curso fantástico que eu ensino o motorista a viajar dentro do caminhão. Ele vai entender com muita facilidade todos os componentes. Quando ele troca uma marcha, o que acontece lá dentro da caixa de câmbio, quais são as engrenagens, ele vai começar a viajar, como é que faz para um ar chegar ali na cabeça do pistão, como é que ele aquece na subida do pistão. Eu faço ele viajar, entender toda a parte mecânica de um caminhão com muita simplicidade. E por que isso é importante? Porque aí ele começa a entender o quanto que ele pode participar na redução de custo, principalmente com manutenção. Então, por exemplo, uma, uma desaceleração planejada. Então, a desaceleração planejada, isso é assim, uma arte de dirigir. Pouquíssimos, hoje eu digo para vocês, pouquíssimos motoristas no Brasil conseguem fazer uma desaceleração planejada com maestria. Eu até te mandei esses dias aí, um ex-aluno meu superou 1 milhão de quilômetros no cavalo. Aí eu recebi e compartilhei isso na reunião diária que a gente chama de daily. 1 milhão. Assim, com muita facilidade, 800 mil, 900 mil, 1 milhão de quilômetros, sem trocar a lona de freio do cavalo. É possível? Sim, é possível fazer a desaceleração planejada. Ah, muito bem, Pigoso, muito bem. Pigoso, ó, a galera que continua interagindo aqui, participando aqui, muito obrigado pela participação de vocês. O Miqueias Vieira pediu para o senhor mandar um alô para a galera dos 40 Janelinhas Viação Cometa. Ó, o pessoal lá da Viação Cometas, 40 janelinhas. 40 Um abraço Janelinhas. aí, pessoal. Olha, eu aprendi muito com a Aviação Cometa. Eu agradeço aí o pessoal da Aviação Cometa, do Grupo JCA. É um aprendizado incrível, porque assim, imagina, né, você conviver com profissionais de 20, 30, 40 anos de carreira, né? Quanto que esse pessoal tem a ensinar para a gente, né? Então, assim, não é só... Por isso que eu falo assim, a profissão motorista, ela vem crescendo e vai crescer muito no Brasil. Acredite, porque vai crescer muito. Ah, mas tem algumas empresas ainda que não estão valorizando. Essas empresas que não estão valorizando, elas vão sair do cenário. Porque motorista já está faltando. Motorista no Brasil, motorista qualificado, motorista de qualidade está faltando. Então, acredite na profissão, porque é uma profissão digna, é uma profissão de respeito, uma profissão que está crescendo muito. E uma coisa, Zé Martins, assim, o que eu criei recentemente, já tem uns 3 anos para cá, uma coisa inédita, né? Hoje eu tenho treinamento para as esposas do motorista. Opa, tem treinamento para elas também. Mas, assim, como eu falo, né? Como que funciona, Pigoso? Agora fiquei curioso. Treinamento para as esposas dos Na motoristas. verdade, assim, como aconteceu isso, né? Porque, assim, num primeiro momento, né, eu comecei a entender que muitas esposas do motorista, às vezes, não conhecem toda a responsabilidade que o motorista tem. E o quanto que ela precisa participar, porque, assim, não existe em nenhuma profissão, né, um homem bem-sucedido que não tenha
alguém do lado, uma parceira, uma esposa do lado, que faça esse profissional crescer. Então, por exemplo, se esse motorista não tem uma parceira, né? Então eu digo assim, uma parceira, o que é uma parceira? Às vezes ele precisa de uma noite boa, de um período bom de sono, né? Ele precisa estar bem, inclusive nesses treinamentos, eu falo sempre assim, eu viajava muito, né? E assim, a pior situação que a gente tem é você brigar com a mulher e sair para trabalhar. Eita, nós. Né? Então, assim, imagina um motorista passou um final de semana em casa, brigou com a mulher, na segunda-feira ele vai trabalhar. Como é que o caminhão dele vai se sentir? Ele vai judiar do caminhão. Então, assim, essa parceria precisa estar sempre casada. E aí eu criei dentro, né, das empresas, então a gente faz um treinamento para o motorista e depois um bate-papo com as esposas. E funciona muito bem. Em todos os treinamentos, a mulherada chora, eu choro, vários motoristas choram, porque é uma coisa bacana, porque um depende do outro. E a hora que ela entende a responsabilidade que esse profissional tem, né? E eu faço só 2 perguntas para ela. Olha lá, ó, mulherada, ó. Faço 2 perguntas para vocês. Atenção nas perguntas. Aí, lógico, eu mostro um cenário, né, de como que é um profissional, né, bem-sucedido, um profissional que cuida do caminhão, um profissional que se valoriza, né? E aí eu pergunto para ela, quais são as dificuldades que o seu parceiro, o seu marido tem para ser o melhor profissional? E ela conhece a gente, velho. Ela conhece a gente. E ela escreve no post-it, fala, não, ele tem essas dificuldades. Aí eu faço a segunda pergunta para ela. O que você pode fazer para ajudar ele a ser o melhor profissional? Vocês não acreditam o poder que tem essas mulheres. Deixa comigo. Ela ajuda ele a crescer rápido. Porque ela começa a instigar ele, começa a ajudar ele nas dificuldades que ele tem. E aí, em 3, 4, 6 meses, esse cara é outro profissional. Ele vira herói da família, ele vira o herói dos filhos, vira o herói da empresa. Então, é isso. Esse é o meu trabalho. Transformar pessoas, transformar vidas, transformar profissionais. Isso que me empolga de vir aqui, de Sorocaba aqui, né? Fazer esse trabalho. E cada dia que a gente transforma um profissional, isso esse é o meu gosto. Assim, você vê nos olhos das pessoas quando ela cresce. Isso que me dá vontade. Esse é o meu combustível. E esse combustível tem motivado bastante pessoas aqui que estão mandando suas mensagens aqui, Pigoso. O Douglas Clausen Tereski, se eu li o nome de alguma maneira incorreta, me perdoe. Eu fiz o curso, é muito bom. A Edna Pigoso aqui mandou uns emojis aqui. A patroa? A Edna Pigoso tem que cuidar. Tem que cuidar. Isso daí. Maurício, tô na ativa. Mauro de João Molevade da Steel Log. É o Mauro Lúcio. João Molevade da Steel Log. Steel Log. O Chicão, JFSB Mirella. Mandou um abraço também. E o Chicão falou que ratifica os seus cursos. Faz parte de um dos seus 8 mil alunos satisfeitos. Com certeza. O Chicão aqui mandou que faz parte. Também o Alexandre Oliveira, Mailane Pereira também mandando um abraço aqui para o senhor aqui também. O Fernando Silva, lá em Cuiabá, na Rota Oeste. Fernando Silva mandou um abraço. Cuiabá, Rota Oeste, muita história lá de Rota Oeste. Miqueias Vieira, recomendo sempre seus cursos para a turma dos 40 janelinhos da aviação cometa do setor de BHZ. BHZ, se eu não me falha a memória geográfica, é Belo Horizonte. É Belo Horizonte. Abraço aí, pessoal de Belo Horizonte também aqui. Richard Flink, lá de Sorocaba, mandou
Um abraço, a entrevista fera aí também, Richard Flink, que é o esposo lá da nossa querida Elizabeth Vigílio. Abraço para vocês aí que tiveram no 15º episódio. E o Cleito Luciano mandou aqui, é verdade, professor. São vários alunos seus aqui ratificando o seu trabalho e justificando a sua emoção aqui. Você tem tocado vidas aí com o seu trabalho, Picoso. Muito Não, bom. se vocês entrar no meu Instagram lá, @luiz.pigoso, vocês vão ver, eu tenho mais de 1000, né, centenas e centenas, que eu publico exatamente o que eu recebo de feedback. Porque, assim, novamente, eu acho que quando você transforma as pessoas, transforma profissionais, isso vem ao encontro da necessidade dele e de você dar continuidade. Porque, assim, uma coisa é você fazer algo para ganhar dinheiro, para você, né, assim, crescer, coisa. Mas outra coisa é você ver o quanto que as pessoas precisam crescer, e eu digo muito, né, e eu falo isso em todas as minhas palestras, principalmente para os motoristas. Tive agora ali no sul de Santa Catarina, fizemos uma palestra bonita lá na Serafim Transportes. Então, assim, quando você orienta esse profissional de uma maneira que ele ache o caminho e comece a crescer sozinho, isso dá gosto. Porque assim, você vê a empresa crescendo, você vê o profissional crescendo, você vê todo mundo em volta daquele profissional crescendo. Então, assim, a minha família, vamos dizer assim, ela só cresce. Por quê? É o que eu vejo no dia a dia. E aí, uma coisa que, assim, faz muita diferença foi quando eu criei a tabelinha, né? Então, nós temos, né, essa tabelinha. Então, essa tabelinha aqui, quando eu criei essa tabelinha, como é que eu cheguei nessa tabelinha? Um dia, saindo de um treinamento, eu chamei um motorista, vou vir aqui. O que você precisa para ser o melhor motorista? Ele, eu não sei. Eu falei, como você não sabe? E aí eu comecei a mapear o que ele realmente precisava fazer para ser o melhor motorista. E aí eu descobri que muitos motoristas têm muitos vícios operacionais que complica a situação dele. E aí, de um lado da tabelinha, eu mapeei aqui em torno de 16, 17 habilidades. Então, essas habilidades aqui da tabelinha, se ele seguir essas, se ele zerar, que eu falo, zerei a tabelinha, o que é zerar a tabelinha? Ele crescer nas habilidades e zerar aqui os vícios operacionais. Então, quando ele zera a tabelinha, ele vai ser o melhor profissional. E aí ele vira o quê? Instrutor e vira um multiplicador. Então, assim, você está multiplicando coisas boas. Então fica assim muito legal. E aí muitos estão comprando o livro porque a tabelinha vai junto com o livro. Muitos, por exemplo, muitas esposas aí no dia do motorista, dia do aniversário dele, tá comprando o livro, dando de presente para o motorista, porque ela sabe que se ele ler o livro, praticar o que está no livro e na tabelinha, a família vai crescer. Então, assim, todo mundo cresce com a metodologia condução extraeconômica. Muito bom. E a prova disso é isso aqui, ó. Rodrigo Moreira, não sei o que seria de mim como instrutor, ele é instrutor, se não fosse os cursos do Mestre Pigoso. Rodrigo Moreira. Valdinei Tavano, grande Pigoso, ótimo professor. Um grande ciclista também. Ciclista também. Isso é. Abraço. Tem que pedalar toda semana. Evandro Batista, boa noite. Também faço parte. Daqui vai virar hashtag isso aqui na rede social. Faço parte dos 8.000 alunos. Todos os cursos são ótimos. Também tem o seu livro. Acho que isso é muito bom. E o Marcelo Pigoso, Marcelo Oliveira, gerente de operações da TKS Locação aí, ele mandou: tem muitos motoristas que só usam o freio da carreta e praticamente não acionam o freio do cavalo. Ainda mais se o cavalo for dele e a carreta não. É um fato, você tem visto muito isso também? E até aproveito para concluir uma pergunta. Como o comportamento do motorista pode influenciar
numa condução extraeconômica e na segurança da manutenção também, Pigoso? Então, assim, eu só digo o seguinte, né? Você, motorista, que usa o bigodinho, o freio da carreta, né? Você está colocando a sua vida em risco. Por quê? Todo o sistema de frenagem de um caminhão, de qualquer veículo, ele começa a frear de frente para trás, né? Então ele freia a primeira roda da frente e depois, se ele tiver 8 eixos, 9 eixos, ele vai frear da roda da frente para trás. Quando você inverte o sistema de frenagem, você jogou todo o cálculo de engenharia no lixo e colocou sua vida em risco. Você só usa o bigodinho, vamos dizer assim, a frenagem na carreta, em duas situações. Ou quando você está atrelando, desatrelando, para você garantir que o pino mestre, o pino rei, engatou, ou se você está descendo, entrando no L. Aí você puxa o freio da carreta para corrigir o cavalo. Fora isso, esquece. Esquece, porque você... É a mesma situação do motoqueiro frear só com a roda traseira. Ele está colocando a vida dele em risco a todo instante. Por quê? A roda traseira para compensar e equilibrar a frenagem, não para efetivar a frenagem. Então, motorista, nunca use o bigodinho, nunca use o freio da carreta. Além de aumentar o custo com manutenção, troca de freio, lona de freio da carreta, você está colocando a vida sua e das demais pessoas à volta do seu caminhão em risco. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, assim, um motorista que dirige na condução extraeconômica focado no contagiro e fazendo a frenagem planejada, ele pode chegar a 800, 1 milhão de quilômetros de lona de cavalo, lona de freio do cavalo, reduz o custo com manutenção em troca de marcha, reduz o custo com principalmente meia sola do motor, porque ele trabalhando num giro baixo, esse motor vai subir entre 30% a 40% a vida útil dele. Então, assim, um motorista que dirige na condução extraeconômica, ele consegue garantir uma melhor disponibilidade do veículo, consegue garantir o menor custo possível, otimizar esse custo da operação e também, presta atenção, hein? Você dirigindo na condução extraeconômica focada no giro, você vai ter muitas alegrias da sua família porque você não vai se envolver em acidentes. Porque quando você se envolve em acidentes, não é só você que é o prejudicado. A família inteira, ao redor dele, se ele tiver alguma lesão ou coisa desse tipo, ficar afastado, né? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado. Então, por isso que eu sempre falo, motorista precisa ter paciência. Ele tem que passar de manhã na padaria ali, na farmácia, me dá 1 quilo de paciência. O motorista precisa ter paciência. Muito bom, Pigoso, muito bom. Tem mais gente aqui mandando. O Roberto Bareta, é sempre um prazer poder assistir e absorver as ideias do Pigoso. Ele falou que tem na empresa Bendini Ó, a Logística Bendini. uma Um integração para abraço lá pro novos. pessoal da Bendini. Isso, eles têm uma integração para novos motoristas com base nos vídeos do senhor. Sim. Tá ciente disso? Olha, foi uma das primeiras empresas que eu aprendi muito, foi na Bendini. Uma empresa familiar, na época pequena, hoje a Bendini está gigante, parabéns, né? Então, assim, só que aprendi muito. E lá foi uma das primeiras vezes que eu entendi o quanto que é importante a família estar presente junto com a empresa. Boa, muito bem. E eu digo, você que é empresário, quanto mais longe você tiver da família, mais próximo do acidente e o aumento de custo você vai estar. E aí, Pigoso, muito boa. Eu aproveito para fazer uma pergunta. Douglas Nunes aqui mandou também, instrutor da operação da Rodobens Guarulhos aqui. Tem muitos instrutores aqui, estão mandando mensagem aqui falando que também assistem seus vídeos aqui e aprendem com o senhor. Mas o Fernando Silva mandou uma pergunta extremamente interessante aqui.
que é um que está no debate popular. Atualmente, com esse apagão de motoristas, que saída você vê para o futuro do transporte, Pegoso? São duas situações, né? Como eu falei, a profissão motorista ela tende a crescer por vários motivos. Então, primeiro, se você pegar um motorista de 20, 30 anos atrás, nós tínhamos um motorista que andava de camiseta, sujo, chinelão, tinha que lonar a carreta, bruto. Hoje, nós trazemos isso para uma logística, né? Que sides, você não precisa mais lonar, você está dirigindo um caminhão automatizado, climatizado, com geladeirinha, né? Então, assim, a profissão motorista, além de ser favorecida hoje, né, pela lei do motorista, tem muitas proteções. Então, assim, ela vem se valorizando ao longo do tempo. Se você pegar o salário médio do motorista, ele vem crescente. Por quê? O salário, o motorista fala, ah, mas eu ganho pouco. Sim, se você perguntar para qualquer profissional, ele vai falar que ganha pouco. Só que aí o que acontece? Quem determina o salário do profissional não é o profissional, é o mercado. E o mercado define o quê? É demanda e oferta. Demanda e oferta. Então, quando vai crescendo muito a demanda, pouca oferta, o salário aumenta. Se eu tenho uma oferta muito grande, o salário equaliza. Então, assim, gradativamente, a profissão motorista, inclusive com o e-commerce, né, vem crescente, vem crescente. Todos os países do mundo, tanto na Europa, Estados Unidos e outros, estão faltando motorista, mas eu entendo que é um mercado que vai equalizar e também, né, as empresas começaram a enxergar o motorista com outros olhos. Eles começaram a entender que o motorista é um dos colaboradores principais da empresa. Ele que carrega a empresa nas costas. E aí, assim, como eu falei, o salário depende do mercado. A empresa não pode. Ah, então vou pagar 10 mil reais para esse motorista. A empresa também não pode pagar acima do mercado porque ela desbalanceia o mercado. Né? O que vai acontecer? Ah, vou pagar 10 mil, o que vai acontecer? Vai vir um monte de motorista querendo trabalhar naquela empresa e não vai conseguir. Então, assim, normalmente as empresas fazem uma pesquisa de mercado, paga a média do mercado e gradativamente vai subindo. Só que, paralelamente, hoje ela vai dando umas condições de trabalho melhor para o motorista. Alguns embarcadores ou mesmo recebedores de carga, talvez ainda precisa melhorar nas condições dos motoristas. Que às vezes fica lá 2, 3 dias esperando uma descarga, né? Numa condição crítica. Então, os embarcadores, os recebedores de mercadoria precisam melhorar a estrutura de apoio ao motorista. Isso é uma das coisas que, vamos dizer assim, a empresa precisa cobrar do cliente dela condições dignas para o motorista esperar uma descarga, porque se ele está esperando um dia, 2 dias uma descarga, a culpa não é do motorista. A culpa é da desorganização do recebedor desta mercadoria. Muito bom, Pigoso, muito bom. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, porque é bastante interessante. O Chicão da JFS Mirabela, ele falou que começou com os treinamentos do senhor em Campinas em 2019. E o que me chamou a atenção foi a transformação. Ele falou que hoje ele é o proprietário da JFS Mirabela. Tem como clientes a Ambev e a Fadel. Isso é muito legal, né? Começou fazendo o treinamento do Pigoso, foi abrindo a mente, expandindo o conhecimento e hoje ele é proprietário da empresa. Muito legal. E assim, com uma cabeça dessa, por isso que eu falo, você transforma pessoas, você transforma ele em motorista. Muitos motoristas, né? Ele acabaram o quê? Comprando o caminhão e hoje ele é dono do caminhão, de 1 ou 2, 3 caminhões e está indo para um segmento, vamos dizer assim, né? De dono. Por quê?
hora que o motorista começa a enxergar o quanto é importante ter a cabeça de dono no caminhão, ele dirige de uma maneira diferente. Agora eu tenho uma pergunta, Pigoso. Por que a gente está falando sempre aqui condução extraeconômica? Por que condução e não direção? Então, uma coisa assim, uma coisa é você dirigir. Dirigir qualquer um dirige. Agora, você conduzir um equipamento, né? Quando você conduz um equipamento, você tem que estar. Presta atenção nisso aí, você que está aí no nosso podcast aqui, ó. Você tem que estar 360 graus pensando a todo segundo. Então, eu preciso conduzir primeiro. O motorista tem que conduzir o seu veículo de acordo com a carga transportada. Se eu estou transportando uma carga viva, se eu estou transportando uma carga líquida, se eu estou transportando uma carga seca, né? Então, qual a condição da minha carga que eu tenho que dirigir na condição que a carga eu estou transportando? Então, ele não pode dirigir o caminhão de qualquer jeito, ele precisa conduzir a composição na máxima eficiência e produtividade. É assim que um profissional evolui. Muito bem. Sensacional como colocou aqui o Leonardo Biagi aqui. E aí, eu te pergunto, Pigoso, o Júlio Scalice, diretor da Guanabara, ele falou que você não tinha que contar a história do McDonald's. E eu aproveito para fazer isso, para conciliar essa história do McDonald's com a seguinte pergunta: de onde nasceu essa insatisfação pessoal com os modelos tradicionais de gestão? Foi daí que nasceu a condução extraeconômica? Também, vamos dizer assim, eu fui gerente de oficina, né? Conduzia a parte de serviço em algumas concessionárias da rede Scania. E aí, assim, por que a gente fazia reunião no McDonald's? Porque eu digo o seguinte, quanto mais padrão você, na empresa, quanto mais padrão você for, menos transtorno você vai ter para os seus colaboradores, você vai depender menos de pessoas. Então, assim, padronizando o seu sistema, né, você criando um padrão na sua empresa, você vai fazer com que todo mundo mentalmente siga aquele padrão. Então, eu criei por várias empresas o padrão de condução. E quando você cria o padrão de condução, o que acontece? Todos os motoristas vão dirigir naquela situação. E aonde que a gente tem, vamos dizer assim, no mundo todo, uma referência de padrão de atendimento? McDonald's. McDonald's. E aí o que acontece? Eu ia fazendo uma reunião com os nossos consultores de venda, né? Com o pessoal todo. Vamos lá para o McDonald's fazer uma reunião. E aí a reunião era uma reunião de serviço. Nós estávamos comendo um lanche e eu queria que eles observassem cada situação. Tá vendo? Você pediu um lanche, ele vai chegar naquele minuto, naquele padrão de produção. E a hora que você for comprar o lanche, você está recebendo insights de venda. Por R$1, você quer uma batata grande? Você quer por R$2 mais um molhinho, mais um pepino? Então, assim, vamos dizer assim, essa aula dentro do McDonald's era fazer com que os meus consultores aprendessem a vender serviço, vender qualidade de manutenção. Então, você como concessionária, oficina, ele precisa entregar qualidade, pontualidade e crescer a venda. Crescer a venda não é empurrar venda. Crescer a venda é enxergar para o cliente e falar: olha, eu posso ajudar você lá na frente. Troca essa embreagem agora para você não ficar parado. Troca essa lona de freio agora para você não precisar trocar o tambor. Então, assim, não é empurrar a venda, é ser um consultor para diminuir o custo
do cliente lá na frente. Muito bem, Pigoso, muito bem, muito bom. Mandar um abraço, aproveitar aqui, mandar um abraço aí pro pessoal da Five aí, nosso patrocinador aí. Five, dados, IA e automação aí, maximize seu uso de dados, obtenha insights mais poderosos com IA e automatize processos para otimizar sua eficiência operacional. Já que estamos falando aí de eficiência aí, procure pelo Gabriel Bernardi, a Paty Nascimento aí. Vamos lá. Estevam Balestra aqui para a nossa pergunta. Estevam Balestra mandou o seguinte: professor, como saber qual a rotação extra econômica do meu caminhão? Então, tem várias situações, né? Assim, cada motor ela tem um ponto extra econômico. Ótimo. Num primeiro momento, se você dividir, eu explico aqui no meu livro em detalhes, se você dividir a faixa verde em 3 partes e pegar a parte de baixo da faixa verde, né? Você vai ver o quanto que você chega bem próximo disso. Mas assim, mas é que assim, cada motor ele pode variar de 50 giro para cima, 50 giro para baixo. E ó, tem um detalhe de ouvido que poucos motoristas acham. Isso eu conto lá no meu treinamento EAD. Tem uma parte, né, desse, vamos dizer assim, o volante do motor, ele tem várias funções. Uma das funções é equilibrar, né, as velocidades de todas as peças e trazer a harmonia, vamos dizer assim, da inércia de todos os componentes do motor. Quando esse motor, que eu falo que ele dormiu, esse é o ponto extra econômico. E aí está entre 1.200, 1.100. Aí vai depender de cada motor. Todas as montadoras é obrigado a entregar aquele gráfico, que aquilo é regido pela ISO, né? Elas são obrigadas a entregar para o órgão, né? Onde o motor entrega a máxima economia com o máximo, aliás, máxima economia com o máximo torque. Esse ponto, todas as montadoras é obrigado. E hoje, se você pegar o manual técnico ali, né, especificação técnica, muitas delas fornecem esse ponto. Ó, torque máximo a 1.100 giro, torque máximo a 1.200 giro. Esse é o ponto extra econômico, pode acreditar nele. E quanto mais tempo você ficar nesse ponto, mais economia você vai ter. Muito bom, muito bom. A metodologia extraeconômica parece ser uma síntese de economia, psicologia, filosofia e gestão. Como foi o processo de conectar essas áreas aparentemente distintas para formar um sistema coeso? Então, isso tem que quebrar vários paradigmas, né? Dentro das empresas, principalmente, né? Isso mais de 15 anos atrás, eu trabalhei em várias empresas e principalmente a parte de operação, a parte de manutenção não se conversa, né? É uma dificuldade grande de você fazer uma gestão conjunta, né? E as primeiras experiências que nós tivemos, como quando nós juntamos a operação com a manutenção, eles começaram a entender quanto que isso valoriza o atendimento ao cliente, quanto que isso valoriza o atendimento ao colaborador. Porque eu aumento a disponibilidade, diminuo o custo, entrego ou o caminhão ou o ônibus numa situação real, pontualidade todos os dias. Então, assim, a parte mais difícil da gestão é as empresas acreditarem que a operação, manutenção, pode andar junto todos os dias, todos os minutos. Eu consigo fazer aí manutenções antecipativas favorecendo, porque assim, para o motorista que é comissionado, o caminhão parado para ele é ruim, porque ele também não fatura, o caminhão não fatura e ele também não fatura. Então, o motorista, ele pode participar sim de uma manutenção antecipativa, certo? Combinando com a operação e manutenção. Só que muitas empresas ainda não acreditam. Não acreditam numa gestão conjunta. Por isso que eu falo que só quando você cria um padrão dentro da empresa, um padrão de manutenção, combinado com um padrão operacional,
você vai ver o resultado lá na ponta. Quanto isso vai crescer e quanto a empresa vai crescer. Porque eu digo, Zé Marcos, hoje, empresa de logística, empresa de transportes que quer a cada 5 anos duplicar de tamanho, ela consegue porque ela tem demanda. O que ela não tem é gestão e pessoas. E quando você começa a trabalhar a sua gestão, as pessoas aparecem. As pessoas seguem a sua gestão. Quando eu tenho um padrão, né, isso eu aprendi na montadora que eu trabalhei por 35 anos. Há 20, 30 anos atrás, ela criou um padrão de produção. Então, o colaborador, ele acorda e vai dormir pensando naquele padrão que ele vai criar junto com a empresa. E a mesma coisa, você cria essa filosofia dentro da empresa, criou um padrão operacional customizado para aquela empresa, para aquela situação, o mindset é seguir aquele padrão. E aí todo mundo vai sendo convergido mentalmente para o padrão que você criou. Como você tem lá, às vezes, muitas empresas têm lá, né, a sua missão, né? Então todo mundo vai seguir aquela missão. Só que às vezes o cara põe no site a missão, só que na gestão dele não segue. Então eu preciso fazer que a gestão siga esse padrão mentalizado. A missão é uma frase isolada em algum lugar da parede do escritório. Exatamente. De forma resumida, como o senhor define os pilares da condução extraeconômica? Propósito, pessoas, processos e performance. E por que essa ordem é importante? Porque assim, eu não tenho como não ter pessoas no meu processo. Só que, por outro lado, eu sem processo, as pessoas estão à toa. Estão sem rumos. Então imagina você, uma empresa que tem 100, 200, 300, 1000 motoristas. Cada um tem na sua cabeça um jeito de dirigir. E aí eu não posso ter na minha empresa 1000 pessoas dirigindo de maneiras diferentes. Quando eu crio um padrão, quando eu crio um processo, essas pessoas vão ser alinhadas por ele. E aí essa filosofia toda vai convergir isso para um caminho. E aí eu posso duplicar o tamanho dessa empresa de uma maneira que fica muito mais fácil gerir pessoas. E como eu falei, quanto mais próximo a empresa tiver da família da pessoa ou dos colaboradores, fica muito mais fácil de tudo isso acontecer. Por quê? Eu vou ter não só meus colaboradores, mas eu vou ter os familiares desses colaboradores ajudando os colaboradores a seguir o padrão que a empresa criou. Então, assim, a metodologia condução econômica ela é simples. Por isso que ela consegue fazer com que o profissional ele evolua pela simplicidade. Porque se você complica qualquer coisa, você não tem adesão. Então, é padronizar com muita simplicidade e aí você evolui rápido. Muito bem, muito bem. Pigoso, o Estevam Balestra aqui. Primeiro, deixa eu até olhar aqui para a câmera, porque se vocês prestarem atenção, a maior parte do tempo eu tô assim aqui, ó. É porque eu tô aprendendo muito também, viu, turma? Eu tô aprendendo muito hoje. Para mim tá sendo uma aula aqui com o Luiz Pigoso. Sensacional. Eu também faço parte de vocês aí dos 8.000. Agora já tô com o meu livro aqui e muito provavelmente vou estar me inscrevendo no curso aí EAD. já tem mais de 20.000 livros vendidos, mais de 20.000 exemplares vendidos. Então, assim, é muito gostoso, né? Você vê empresas presenteando os motoristas. E aí, assim, é um presente que vende ao encontro da empresa, porque, assim, a empresa presenteia, ele lê, pratica e a empresa também entende o quanto que valorizou aquele motorista, fazendo com que aquele motorista cresceu na sua profissão. É muito legal. Muito bem, muito bem, muito bom, Pigoso. A gente vai caminhando aqui, vocês que estão aí
A gente vai caminhando aqui pro final do podcast. É um prazer imenso esse podcast, prazer imenso ter vocês aí em casa assistindo. Mas vamos caminhando aqui para o final, estamos caminhando, temos algumas perguntas ainda e vamos caminhando para o final do podcast. Já estamos aqui a 1 hora de uma delícia de aula, de Mas já muito uma hora? Mas aprendizado. que Já isso? 1 hora. Esse relógio, eu acho que o relógio aceleraram demais O esse relógio tá relógio. muito Viu? devagar O aqui. O relo- pessoal tá gostando demais. Olha O lá, o pessoal tá pessoal tá gostando. gostando O demais. pessoal tá gostando, o pessoal tá pedindo mais. Mas vamos seguir aqui. Se você pudesse dar um conselho assim, apenas um conselho, para um líder que deseja sair ali da gestão econômica tradicional e partir para a condução extraeconômica, qual seria o conselho? Sim, primeiro, eu acho assim, vamos falar da liderança, da gestão, né? Ela precisa acreditar que os processos e os padrões vão levar à eficiência de toda a composição e derrubar os custos. Mas assim, a eficiência não é você simplesmente ter um quadro de KPIs e olhar para ele, né? Aquilo faz parte da gestão. Mas já a gestão da liderança, ela precisa entender que enquanto ela não se envolver e não ajudar os seus colaboradores a evoluírem, a sua gestão está fracassada. Não adianta você focar nos KPIs e não focar na gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas não é você dar ordem para a pessoa. A gestão da pessoa é você, com simplicidade, fazer com que ela entenda o processo, tenha disciplina para realizar aquele processo todos os dias, com eficiência e eficácia. Fazer com que o motorista, todos os dias, mentalmente, não por obrigação, mas ele efetuar um checklist gostoso, com prazer, falar, não, esse checklist vai me ajudar a não parar na estrada e vai reduzir o custo da empresa. É isso que ele precisa pensar. E não ser obrigado a realizar um checklist. Porque tudo que a gente faz por obrigação dura pouco. É verdade. Então, a gestão precisa focar nas pessoas e realizar o gosto dessa pessoa fazer acontecer e fazer todos os processos, todos os dias, com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Maravilhoso, Pigoso. E já vendeu o livro, ó. Douglas Nunes, vou comprar o livro agora. Já te chama aí no WhatsApp, Pigoso. Já prepara o livro aí, Pigoso. Deixa esse contato aqui. Sim, já vou deixar autografado aqui. Vamos lá. Pronto, Douglas Nunes, vamos lá. É o melhor que nós temos. Esse foi o debate, tá falando que o senhor foi o melhor até agora. Professor, tenho dificuldade em motivar meus motoristas. Alguma sugestão? Sim. Então, assim, e motoristas, ele precisa ser motivado todos os dias. Porque imagina o caos, vamos dizer assim, né? Ele todo dia fazendo aquilo, todos os dias, dirigindo, trânsito. Tá. Então, eu preciso, né? E motivar motorista não é só dar dinheiro. Não é só dar dinheiro. Ah, vou dar lá um bônus de 400, 500 mil reais. Isso, às vezes, eu sempre falo, motivação, ela é, a melhor que eu tenho é emocional. E quando você trabalha a parte emocional dos colaboradores, ele evolui. E aí, de novo, você quer aí motivar os seus motoristas a serem melhores, se envolva com a família. Quanto mais próximo você estiver da família dele, isso vai trazer para você uma outra... Porque quem vai motivar essa pessoa a ser o melhor profissional é a família dele. Quem que é o herói do filho dele? É o pai dele. Então, crie programas para a família, que a família vai estar junto com o seu colaborador, crescendo junto com a empresa. Esse é o melhor caminho. E são programas baratos. Às vezes, mas quanto eu preciso investir? Nada. Nada. Porque o investimento é muito pequeno, falando em dinheiro. Investimento é pessoas. Eu preciso ter um RH forte, um RH que olhe para os colaboradores, crie programas para a família,
trazer a família para dentro da empresa. Tem muitas empresas, por exemplo, um exemplo simples, dia de aniversário do motorista, um exemplo. Traga a família para almoçar na empresa, junto com o colaborador. Quer um reconhecimento melhor que esse? Você está dentro ali, próximo do caminhão, próximo da empresa. Então, tem empresa, por exemplo, ela junta no final do mês, né, um dia do mês, tem lá 10, 12 motoristas fazendo aniversário naquele mês, traz a família, faz um almoço com todo mundo. Meu, quer um reconhecimento melhor que esse? Quanto que custa isso? Nada para uma empresa. Só que para a família, aquele garotinho que foi lá visitar a empresa para o pai, assim, meu pai me levava, olha, isso nós estamos falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás, meu pai me levava para conhecer a fábrica que ele trabalhava. E aqui, ó que legal, meu filho mora em Singapura. Esse dia ele mandou uma foto, o meu netinho, já tem 14 anos, Jimmy, foi lá visitar o escritório do pai, trabalhou um dia com o pai. Isso não tem preço. A vida dele, daqui 20 anos, ele vai lembrar desse dia que ele foi trabalhar com o pai. Então, assim, essa parte emocional que a empresa precisa investir. E quanto custa isso? Nada. Dinheiro? Nada. Só que eu preciso ter pessoas que cuidam de pessoas, que gostam de pessoas. E quem faz isso bem? O RH. Muito bem, Pigoso. Muito bem. Um prazer imenso estar aqui. Por falar em parte emocional, eu estou emocionado de receber o senhor aqui. O senhor é referência no mercado. Eu olho para trás para minha trajetória e sinto orgulho de hoje estar podendo sentar aqui e dividir a mesa de um cara que eu ouvi falar tantas boas histórias e hoje eu aprendi muito, muito com o senhor. Me sinto muito honrado em recebê-lo. Me sinto muito honrado em ter o senhor aqui e pelo carinho das pessoas de casa aqui, pelo carinho das pessoas que estão nos assistindo, a gente vê que o seu trabalho é muito bom. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para a gente encerrar aqui o nosso podcast para quem está em casa nos assistindo, para quem vai ver esse vídeo depois, para os seus familiares aqui, o Noah e Dimitri mandando um abraço para o Novo Olha, já Luiz. estão lá, olha, estão Pessoal, tudo acordados lá, ó, estão acompanhando ao acordados. vivo. Estão O acordados. Lá deve Noah, ter 6 horas da manhã. Noah e Dimitri Pigoso assistindo o senhor lá. É os que estão em Singapura? Eles estão em Singapura Para lá, eles que ó. estão em Singapura aí. Ô, menino bonito. Um abraço também aí pro pessoal. Esse programa também vai passar na TV Caminhoneira, sexta-feira, às 18 horas, e na TV Marquete aí. Um prazer imenso, Pigoso. É um Obrigado. orgulho imenso para mim estar aqui hoje. Olho para trás, olho para o menino que chegou aqui com R$ 300 no bolso e 2 mochilas e está aqui hoje diante de um dos grandes mestres do nosso mundo dos transportes. Muito obrigado. Deixe sua mensagem aí pro pessoal que está em casa aí. E seus Obrigado, abraços. obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui participando. Eu acredito assim que esse bate-papo pode ajudar muitas famílias. Esse é o meu legado. Quanto mais pessoas, mais profissionais eu puder ajudar, eu quero ajudar. Faço de tudo para isso, né? Isso assim é imensurável, né? O quanto me desgasto, vamos falar assim, para se tornar cada dia mais pessoas, trazer ela e ela virar referência. Eu não quero ser referência, eu quero que eles sejam referência. Então siga lá o canal do YouTube Condução Extraeconômica, siga aí no Instagram, @luiz.pigoso, lá vocês vão ver, tem muitas postagens bacanas. Vocês, esposas dos motoristas, cuidam deles. Eu acho que isso é muito bacana, porque assim, é a pessoa que realmente vai fazer o seu homem ser um dos melhores profissionais, ou o seu parceiro ser o melhor profissional, né? Hoje nós temos muitos motoristas mulheres também, então o seu parceiro deixe aí a sua motorista crescer, né? Eu tenho assim muitas alunas, né, motoristas. Então, realmente, obrigado aí pelo convite. Eu acho que esse bate-papo assim tem que se repetir, porque a gente vê o quanto que essas pessoas precisam de informações, precisam,
com simplicidade e uma boa orientação, essas famílias vão crescer muito. Obrigado mais uma vez e a próxima oportunidade, se precisar, a gente vai estar junto aqui quantas horas precisarem. Muito obrigado. Boa noite a você aí que está em casa, quem quiser ver na TV Marquete, TV Caminhoneiro. Muito obrigado. Eu sempre gosto de terminar com a frase do Guimarães Rosa. É junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu tava junto de um bom, viu? Hoje eu tava junto de um bom. Boa noite a todo mundo aí de casa aí. Forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. E muito obrigado por ter permitido a nossa entrada nos seus lares aí, no seu celular ou no seu computador. Abraço. Obrigado. Até mais. A gente se vê aí.